Olá, queridos, paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês mais uma palavra, amados de Deus, um devocional, amém? E o tema é: a rebeldia trouxe a assolação ao povo de Israel. Sim, não dê voltas no deserto, amém? O Senhor nos chama hoje para pararmos de dar voltas no deserto. Livro de Ezequiel, capítulo 29, verso 8, e vamos ler até o verso 12. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada e separarei de ti homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque dissestes: o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei, a hora que a palavra está falando, e espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Então aqui Deus está falando de espalhar um povo, amados. Deus, ele ajunta, mas Deus também separa. Amém? E o que a rebeldia ela faz? Separação. A palavra nos diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. No mundo existe um ditado: melhor ser só, né? Tem artistas aí que tem profetizado isso. E o que mais vemos é profetizar a solidão, né? Eu tenho trazido para o canal muitos assuntos assim relacionados à vida sentimental e de falsos profetas que são contra a vida sentimental no mundo espiritual, amados, porque não é como o mundo vê, né? Meu ministério é um ministério que não é visto por homens, só vem aqueles que Cristo toca no coração. E essa palavra, amados, é muito forte. Essa é uma profecia para o Egito, daqueles, amados, que se rebelaram contra Deus. O que o povo do Egito, o povo que foi tirado do Egito, fez? Se rebelou no deserto. Não fomos chamados para habitar nos desertos. O que é o deserto? A vida, né? Momentos, amados, que não tem, você não vê plantação, você não vê pasto verdejante, você não anda sobre as águas, você não mergulha profundo. Amados, tem cristãos que ficam muitos anos na superfície, igual está escrito lá em Ezequiel 47. Só que Deus não nos chamou para ficar na superfície, Ele nos chamou para mergulhar mais profundo. O contrário, amados, de deserto, de terra seca, é o que? São mares, são rios. Só que Deus, ele está contra o rio. Tem dias que o Senhor tem falado essa palavra comigo. E não vai passar nada ali igual os falsos profetas. Não passa animal, não passa pé de homem. E o que? Não é habitado. Deus fala em Isaías 62 o que? Que tu serás habitada e a tua terra vai o que? Frutificar. Será chamada procurada. Deus não nos chamou para ser solitário, nem dar volta no deserto. Só que o que a rebeldia produz? Aquele que é contra a palavra de Deus. Assolação, os seus frutos são assolados, né? Ali está cheio de multidão, cheio de pessoas, só quer milagre,
aquele povo que comeu o pão no deserto, né? Igual Jesus falou com os discípulos que abandonaram ele. Vocês comeram o pão no deserto, mas não foi Moisés que deu o pão, foi Deus. Eu sou o pão. Jesus está falando o quê? Jesus está falando naquele momento que ele é o pão, ele é a verdade. E muitos não querem a verdade. Quem busca a mentira, colhe o quê? A assolação. E Deus está falando que é espalhado esse povo aqui, porque é multidão, a multidão fica espalhada, queridos. Essas nações, né, derramarei pela terra, né, os seus corações vão ficar assolados, porque Deus, o mesmo Deus que faz, amados, a terra ser abundante em águas, é o mesmo que faz a terra ficar seca, né? Não queira que a sua terra seja seca. Amém? E muitos vão conhecer o Senhor pela dor, porque não deram ouvidos aos pequeninos, né? Moradores do Egito, certo? Moradores do Egito, aqueles que não querem sair do mundo, às vezes estão na igreja, mas continua no mundo. Deus é contra, né? O juízo de Deus, amados. Aqui é o juízo de Deus. E essa é uma profecia também para os falsos profetas, né? Eu tenho colocado aqui no canal, amados, e eu não estou contra pessoas. A minha luta é espiritual, porque eu já vi potestades, entendeu? Então a minha luta ela é espiritual, porque eu sinto paz, eu durmo em paz. Amados, quando eu vou dormir, eu não penso em nada, amém? Eu penso na palavra de Deus, amém? Não guardo nada, Deus é fiel na minha vida. Então o Senhor tem nos levantado um exército de bandeiras, amém? Moças, pessoas, para confundir aqueles que se acham sábios, né? Para confundir os pensamentos deles. Então, queridos, essa é uma meditação, né? Uma meditação devocional para que nós não sejamos, amados, rebeldes, espalhados, dando volta no deserto, morando no deserto, sendo inabitados. Não, o Senhor não te chamou para dar volta no deserto. O Senhor te chamou para entrar numa terra boa. Mas para você entrar numa terra boa, você tem que guerrear, você tem que conquistar a terra. Como? Com as estratégias que Deus dá. E como você consegue a estratégia? Orando nas madrugadas, jejuando e estudando a Bíblia. Porque não tem como, porque é somente o estudo da Bíblia que você vai entender como usar a estratégia. Porque você tem que trabalhar a mente, precisamos trabalhar a mente. Certo? Então no dia que você ouvir o Senhor, você vai herdar a terra. No dia que você largar os baalinhos, os seus conselhos humanos, os seus pensamentos e substituir os seus pensamentos pelos pensamentos da Bíblia, que é a palavra de Deus, a tua terra será habitada e nunca mais será desolado ou desolada. Amém? Porque Deus ele faz que o solitário ele vive em família, na família de Deus, aqui na terra também, porque o Senhor colocou isso no seu coração. Então, amados, cuidado com a rebeldia, porque os falsos profetas, eles só têm terra seca para oferecer, uma falsa aparência, mas que Deus mostra no mundo espiritual. Amém? Se volte para o Senhor, se arrependa, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e Ele te exaltará, porque Ele nos chamou para nos humilharmos diante dEle e reconhecermos que sem Ele nada podemos fazer. Fica na paz do Senhor. Se esse vídeo edificou a sua fé, deixa seu like e o seu amém, porque muitas pessoas precisam ser confortadas na alma. Fica na paz.